Buenas tardes, estimados asistentes, a los que nos acompañan hoy en una nueva sesión, un nuevo seminario del ciclo Sustentabilidad y Competitividad. El día de hoy tenemos la charla titulada Gobernanza de Tecnología de la Información para Instituciones de Educación Superior, un estudio multipaís. La charla está a cargo de el profesor Isaías Bianchi, quien es investigador externo, ¿no?, de nuestro grupo de investigación en desarrollo empresarial, gestión del conocimiento e innovación. El doctor Isaías Bianchi, ¿no?, tiene un doctorado en tecnología y sistemas de información por la Universidad de Minho, Portugal. Es máster en administración por la Universidad Federal de Santa Catarina y licenciado en ingeniería informática. Investiga sobre gobernanza de tecnologías de información, gestión de procesos empresariales, inteligencia empresarial y gestión del conocimiento soportado por tecnologías de información, en particular para organizaciones públicas e instituciones de educación superior. Es docente en la Universidad Federal de Santa Catarina. Isaías, es un gusto tenerte aquí nuevamente, ¿no? Gracias por reservar este espacio de tu tiempo para compartir conocimiento aquí con la comunidad de investigadores, docentes y alumnos de la universidad, ¿no?, y también del Perú. Y bienvenido. Buenas tardes a todos. Guillermo, me gusta muito pela invitação em essa charla sobre o tópico. Eu vou tentar falar em espanhol, portunhol. Eu sou investigador externo na Universidade de Lima. Eu estou a desenvolver projetos com o professor Guillermo e participando também do grupo de investigação em gestão de conhecimento y tecnologías. Sí. Bienvenido, Isaías. Entonces, cuando gustes, puedes, ¿no?, proyectar Sí. tu presentación. Tenemos más o menos 35 minutos, si te parece, para la parte expositiva. Sí, sí. Puede ser un poquito más si lo necesitas. Y después pasamos a una sesión de preguntas del público. Adelante. Ok. O título dessa charla é Governança das Tecnologias da Informação para Instituições de Educação Superior, um estudo multipaís. Bien, os resultados dessa charla foram publicados em dois artículos, quartil 1, e que os artículos estão acá. Eu vou falar pouco sobre as governanças das tecnologias de informação e também sobre pouco sobre os métodos utilizados nesta investigação. So, ¿qué es el gobierno de TI? El gobierno de TI, una definición sobre estructuras organizacionales, procesos, liderança e comunicação efetiva que asseguram que as TICs, as tecnologias de informação, sustentam e melhoram a estratégia e os objetivos da organização, tanto em organizações públicas quanto privadas. Qual é a principal motivação desse estudo, dessa investigação? Que motivou a investigar sobre governança de TI em universidades. Sim, que existem poucos estudos sobre os mecanismos de governo de TI em universidade, como aponta umas principais referências em principais revistas de sistema de informação e gestão, que é a Miss Quarterly. Também identifiquei em outro estudo, na revisão da literatura em 2020. A implementação sobre governança, governo de TI nas universidades não é recebido muita atenção.
e a investigação nesse tipo de organização é escassa. Então, na literatura, a literatura nos proporciona uma linha de base de los mecanismos de governo de TI para as universidades. Há mecanismos de governo de TI para organizações privadas, bancos e outros tipos de indústrias, mas não para universidades. Então, há um resumo sobre os principais estudos sobre governo de TI universidades, e os frameworks utilizados em China, Austrália, Portugal, Tailândia, Espanha, Malásia, e não há nada para Brasil, não há nada para outros países como Equador, Peru, sobre mecanismos efetivos de governo de TI. Então, esse é um mix de uma charla sobre a apresentação de um artigo publicado e também sobre os métodos utilizados para propor modelos e frameworks. Então, qual a pergunta de investigação nesse estudo? Qual é a linha de base, a baseline dos mecanismos para governar as TI nas universidades? Quais são os mecanismos apropriados para governar? Então, há uma estrutura um mecanismo, um modelo de estruturas, de mecanismos de processos e de mecanismos relacionais. E nós queremos identificar quais são os mecanismos apropriados para isso. E um método que se chama Design Science Research, uma metodologia que é muito conhecida, adequada para criar um artefato, é DSR. É um método que é muito utilizada para desenvolver construtos, modelos, frameworks para resolver um problema de domínio específico de uma organização irrelevante. Como, por exemplo, eu tenho um problema em propor um modelo de mecanismos para universidades, e eu vou, então, utilizar esse método Design Science Research. Esse método não somente pode ser utilizado para universidades, mas para organizações onde eu quero propor um modelo, um método, um framework, uma metodologia para solucionar, resolver um problema de uma organização que é específica e relevante. E esse método, eu vou explicar um pouco sobre esse método, tem uma sequência de fases. Esse é o artigo de Pfeffer et al., onde que tem 6 fases bem definidas. O processo do design science, onde eu faço um desenho de uma pesquisa e proponho uma solução, um artefato, onde na primeira fase é a identificação do problema. E qual é o problema? Qual é a importância desse problema? Depois eu tenho quais são os objetivos dessa solução. O que o artefato irá solucionar? Eu tenho o desenho e desenvolvimento. Como eu vou desenhar, eu vou desenrolar esse artefato? Eu vou propor desenvolvendo com um software, com entrevistas, com métodos qualitativos, quantitativos, com estudo de casos,
eu posso usar diferentes métodos no desenho e no desenvolvimento. E eu tenho uma solução, por exemplo, a primeira versão do modelo, e eu vou demonstrar esse modelo na prática. Se esse modelo soluciona um problema de uma organização. Depois eu avalio esse modelo com especialistas, com observação, entrevistas, coleta de dados em diferentes métodos utilizados. E, por último, para verificar se o modelo é efetivo, eficiente. E na última fase, eu pego os resultados e se submete para publicação, para discussão em workshops, em charlas como essa, em eventos, em revistas, não? Tanto em eventos práticos com especialistas, como em conferências acadêmicas. Essas são as fases do método. Nesse estudo, Guilherme, eu penso que a qualidade não está muito boa aqui. Este slide está, efectivamente, este slide está un poquito borroso, pero podrías de repente explicar lo más importante. Sí, eu vou explicar também para mim, eu não sei se em o sistema online aqui para mim. Então, eu segui lá todas as fases desse método, desde a identificação do problema, definição dos objetivos para a solução. No design e no desenvolvimento, eu desenvolvi a proposta do modelo com identificação de mecanismos em uma revisão da literatura, em 10 estudos de caso de universidades de diferentes países, como Brasil, Portugal, Holanda, Espanha, Israel, com entrevistas, com coleta de dados, com observações. Eu tenho uma proposta de um modelo. Depois, a outra fase é a avaliação do modelo com especialistas de TI, com entrevistas. E a última fase é a comunicação, através de artigos científicos. E também compartilhando o conhecimento com workshop, com especialistas, não somente conferências acadêmicas, mas também é muito importante compartilhar o conhecimento com charlas, com workshops mais práticos. Bien, as fases usadas na revisão da literatura foram a primeira fase, com a identificação de mecanismos, na revisão da literatura, identificação sobre a frequência de implementação, efetividade dos mecanismos. E o resultado é uma lista com mecanismos, com práticas de governo de TI, da revisão da literatura sobre eficiência e eficácia. Em 34 casos de estudos em universidades. Como vocês podem ver, somente 34 estudos de casos, nós outros identificamos na revisão sistemática da literatura. Mostra que realmente investigação com esse tipo de organização, que é universidade, instituições de educação superior, são escassas e merecem mais atenção. É uma oportunidade, um gap para ser investigado. Sobre os desenhos dos estudos de caso, múltiplos estudos de caso, utilizamos múltiplos estudos de caso, utilizamos uns autores sobre a diversidade, o tamanho da universidade, a cultura, o tipo de estratégia, o tipo de processo,
e o tipo de controle não somente universidades públicas, mas também universidades privadas, com focos em diferentes áreas, não somente de ensino, mas também em investigação e extensão. Extensão community, extensão de atividades com a comunidade. Com diferentes tamanhos, com números de empregados de TI também diferente. Hacemos processo que foi de coleta de dados e análise de dados, que foi baseado num artigo, num estudo de Reis van Greben, em las indústrias financeiras de Bélgica, com perguntas sobre efetividade e facilidade de implementação. E também perguntamos se eles gostariam de sugerir mecanismos que não tivessem na lista, porque o objetivo como Design Science Research é coletar informações, não somente informações sobre valorizar as experiências dos especialistas, experiências práticas, porque o objetivo era propor modelo de governo de TI para as universidades, específico para as universidades. Então, as informações, a experiência, conhecimento desses especialistas, CIOs, diretores e gerentes de TI é muito importante, era muito importante. Fizemos processo até termos entrevistas, ter ponto de saturação, onde que não há mais informações para serem adicionadas. Fazendo uma análise de conteúdo, seguimos o estudo de Saldanha, é autor famoso para análise de conteúdo em investigações qualitativas. Também usamos o software NVivo, que há outros softwares também, como Atlas TI ou MaxQDA, e nesse caso usamos o software NVivo para pesquisa e análise qualitativa. E depois de análises de conteúdo, 8 novos mecanismos emergiram de los múltiplos estudos de caso, mecanismos que são específicos para as universidades. Então, a proposta é uma análise de mecanismos da revisão da literatura, de estudos de caso, e nós fizemos uma junção e propomos um artefato. Um artefato é um modelo de baseline, uma base com mecanismos mínimos para governo de TI em universidades. Essas são a lista de los mecanismos. São 28 mecanismos. Esses mecanismos são os mecanismos em negrito que emergiram de los estudos de casos, que não são mecanismos específicos para universidades. São mecanismos que a literatura não cobria, não tinha. E são mecanismos importantes para governar TI em las universidades. Bem, como nós temos esse modelo, a última fase do método Design Science Research é a avaliação do modelo, porque não é importante somente ter o modelo e chegar à fase final. É importante também avaliar o modelo. Esse modelo é fácil de uso, sobre o nível de detalhes, sobre a simplicidade, importância, baseado em 10 critérios. Nós validamos esse modelo com os especialistas.
especialistas não com essas universidades mesmas de estudo de caso, mas com outras universidades de Portugal, Alemanha e Brasil. Portugal, Alemanha, Brasil e Espanha. Com 5 outras universidades com pessoas diferentes. Los principais resultados dessas contribuições teóricas desse estudo é que é possível ampliar os mecanismos de governo de TI quando se olha para um contexto específico, nesse caso, contexto universitário. Identificou também a implementação, a facilidade de uso desses mecanismos em um modelo que incorpora diferentes práticas de estruturas, processos adequados para universidades. Porque as universidades temos a questão de conhecimento diferente, é um pouco diferente de uma indústria financeira ou outro tipo de indústria. As contribuições práticas são mecanismos, identificação de mecanismos adequados para as universidades, identificação de los processos essenciais para implementar e também de ferramentas práticas, como tipos de software, de um guia para ajudar os gerentes com a implementação do governo de TI. Os principais resultados de um artefato, esse é uma slide, Guilherme, que pode ser utilizado para validar, avaliar modelos, frameworks de diferentes tipos de organizações e estudos. Eu me gusta muito esse framework, esse modelo, para avaliar um artefato. Se o artefato é exitoso, a êxito do artefato se pode determinar em termos de utilidade, eficácia, eficiência. Quando eu proponho um artefato, um modelo, uma metodologia, um framework para uma organização, quando eu desenho, desenrolo, eu tenho que avaliar se o artefato é exitoso, sobre sua utilidade, eficiência e eficácia. Generalidade, o artefato é aplicável a qualquer situação, e nesse caso, nós desenvolvemos um artefato para instituições de educação superior, mas pode ser aplicado um artefato para organizações financeiras, hospitais e outros tipos. Novidade: os resultados da investigação são novos conhecimentos? Sim, são novos conhecimentos. Nós identificamos 8 novos mecanismos. Capacidade de explicação, justificação de por que o artefato é útil e sua eficiência em lugar de las alternativas. Nesse caso, nós mostramos que o modelo que Steven desenvolveu para a Bélgica não pode ser aplicado para as universidades. Então, nós identificamos quais foram os mecanismos eficazes e eficientes específico para esse contexto. E esse é um framework de um artigo de Gregory Revener, publicado na revista Miss Quark, a principal revista de sistema, um artigo de revista de sistema de informações, onde que há um framework sobre as contribuições do conhecimento para esse método. Nesse caso, é classificado como expansão,
nós outros estendemos os conhecimentos. Por exemplo, nós outros usamos como referência um modelo que foi aplicado em indústrias financeiras da Bélgica e provamos que esse modelo não é eficaz e eficiente para as universidades. Em outro campo, em outro tipo de indústria. E mostramos que outros mecanismos podem ser usados para esse tipo de indústrias. Então, mostramos que, às vezes, não é necessário criar a partir do início, propondo novos mecanismos e novas soluções, mas podemos, uma contribuição do conhecimento é utilizar uma solução conhecida e testar, validar em outras realidades, por exemplo, em outros países, com diferentes culturas, com diferentes tipos de indústria. E os resultados desse estudo foram publicados em uma revista Informatics, em uma revista Quartil 1 de MDPI, e em outra Education and Information Technology, é uma revista também Quartil 1 em Springer. Bem, esse slide ilustra um pouco sobre governança de TI em universidades. A necessária tem soluções e provas de experimentos. Por exemplo, em Universidade de Lima tem o sistema de Learning Blackboard, mas também para outros cursos, para docentes, puedes disponibilizar Moodle ou OpenEDX para os docentes testarem essas soluções e validarem para conhecer outros tipos de soluções, fazer experimentos. Também softwares como Erle, Atlas TI, NVivo, Line Server, para fazer experimentos, testarem, validarem. Há uma necessidade também de associação com a indústria de software. Instituições de educação superior são estratégicas para indústrias de software, como Microsoft e Google. Podem usar todos os recursos de Google for Education, com Gmail sem limite, com Meet para hacer gravações, com todos os recursos de Google. Também a Google disponibiliza para as universidades. Também Microsoft, usar softwares, diferentes soluções como Drive, softwares como Project para projetos, Visio para processos, Power BI e outras soluções. Então, é um pouco diferente das indústrias privadas. Em universidades têm muitos benefícios, porque não pagam essas soluções. A outra é sobre intercâmbio de conhecimento entre universidades. É importante compartilhar conhecimento sobre práticas de governança, práticas de TI, soluções utilizadas, porque por mais que há uma competição entre universidades privadas e universidades públicas, em geral, eu vejo que universidades privadas e públicas, há uma relação em meio acadêmico, em compartilhar conhecimento, práticas,
ferramentas para melhorar as investigações e os estudos. Outra é a importância de ter uma oficina de projeto e processos na universidade para apoiar projetos internacionais, facilitar processos. Também é importante relações com a academia, as escolas. Eu tive uma experiência com a Escola de Engenharia e Sistemas, sim. Engenharia e Sistemas, que ha desenvolvido muitos importantes projetos sobre machine learning, big data, blockchain. Essas soluções podem ser, esse conhecimento pode ser utilizado como um trabalho final de maestria para ser aplicado em uma instituição internamente. O último é sobre criação de um observatório de análise de dados, como painéis, dashboards para monitorar, avaliar como estão os controles, a situação de alunos, de projetos, de cursos em la universidade, para criar mais transparências e também ter dados para analisar, para tomar não somente dashboard com análise descritiva, mas também uma análise preditiva para verificar tendências, utilizando algoritmos e métodos estatísticos. Há umas associações de governança de universidades de TI. Eu conheço o SURF na Holanda, onde que todas as universidades estão associadas. FCT em Portugal, o CIS é famosa no Reino Unido, e CRU e Red Race na Espanha. Em Peru eu não conheço se é uma associação onde todas as universidades estão associadas e compartilham algum conhecimento. O que eu vejo são umas oportunidades de ligações sobre cooperação entre universidades para desenvolvimento de projetos de tecnologia, principalmente compartilhar o mesmo, por exemplo, criar um centro de dados, um supercomputador para fazer simulações, fazer análises, compartilhar a mesma estrutura, umas opções. Desenvolvimento de projetos conjuntos. Há um projeto IT Governance for Universities, que é desenvolvido para uma universidade da Espanha. É um projeto financiado Horizonte 2020 europeu, com universidades de Tunísia, Turquia e outros países, com aproximadamente 1 milhão de euros. Outra oportunidade é criar uma plataforma de portal de curso de formação MOOC, em parceria com as outras universidades, criar um MOOC e compartilhar, fazer cursos para as universidades, formação. Promoção de eventos e congressos de TI. Sobre teletrabalho, validar como essas universidades estão ou não implementando o teletrabalho e quais as ferramentas elas têm para implementar. Investigar em os mecanismos ou validar novos mecanismos na era de transformação digital. Quais são os mecanismos, quais são as práticas eficientes e eficazes para as universidades? Uma pergunta é como você vê no futuro das universidades com a educação à distância? Qual a estrutura necessária? Com metaverso, com realidade aumentada, com realidade virtual? Qual a estrutura necessária que a universidade tem que prover de tecnologia, de recurso para
los docentes entregarem a melhor qualidade possível de ensino e fazer as investigações. Muitas graças. Comentários e debate, professor Dr. Guillermo. Muchas gracias, Isaías, por la súper interesante exposición. Quiero aprovechar y comentarle al público que tenemos la opción de preguntas y respuestas. Quien desee hacer alguna pregunta puede usar esta opción, preguntas y respuestas, o simplemente en el chat, ¿no?, colocarnos la pregunta para poder responderla. Yo tenía una primera pregunta, doctor Isaías. Usted sabe que, digamos, el primer elemento crítico para una investigación es tener el acceso a los datos, ¿no? Tener datos disponibles, datos que sean de calidad, ¿cierto?, que sean representativos, que sean confiables. Entonces, aquí va mi primera pregunta. Usted consiguió una muestra bastante diversa de universidades, ¿no? Tiene universidades grandes, pequeñas, algunas de Brasil, de Portugal, ¿no?, de varios países, de varios tamaños y de varios tipos. ¿Cuál fue cuál fue la palanca, alabanca, como se dice en portugués, ¿no? ¿Cuáles fueron los criterios, los factores críticos de éxito, ¿no?, que lo apoyaron y le permitieron tener esta muestra tan interesante? Bem, muitas graças pela pergunta, Guilherme. Sim, sempre em investigação, a parte mais difícil é coletar dados, não? É muito difícil coletar, fazer entrevistas. Então, eu tenho uma variedade de universidades de diferentes. Me gostaria de ter mais universidades. Nesse estudo, eu criei uma carta de convite, invitação, e submeti para várias universidades, apresentando o meu estudo, a importância, a possibilidade de fazer estudo de caso, coletar dados, mostrando sobre a confiabilidade, anonimato dos dados, e eu enviei muitos e-mails para muitas universidades. Uns responderam, outros não. Então, sempre tentar selecionar diferentes estudos que há uma certa diversidade em questão cultural, em questão de tamanho, que seja representativo, nesse caso, que foi representativo para o estudo que eu quis. É uma persistência, enviar, selecionar e tentar ter algum aceite, e também por indicação. Eu creio que na academia é muito importante ter uma rede onde há convite, há possibilidade, há sugestões como uma bola de neve para ir conseguir contatos. É muito importante na academia. Ok. ¿Este trabajo fue hecho desde Brasil o desde Portugal? ¿O desde ambos lugares? No, de Portugal. Portugal, correcto. Sí. Acá hay un comentario de Francesca Guillén que dice que el tema es importante, ya que la gobernanza de TI va a ser necesaria, ¿no?, porque las instituciones buscan constantemente agilizar sus procesos y la tecnología es un motor para eso, ¿no? La respuesta, entre otras cosas, la tecnología, ¿no? Ahora estamos entrando a un contexto de trabajo híbrido. Tuvimos un congreso en la carrera de sistemas sobre entornos híbridos. Entonces, yo tengo la siguiente pregunta aquí. ¿Esta investigación que usted ha desarrollado tiene alguna rama, alguna arista que va a continuar por el lado de los entornos híbridos, del trabajo híbrido?
Sí, es muy importante esa pregunta, Guilherme, porque es especialmente em universidades como universidades em Brasil. Me gusta muito sobre teletrabalho, universidades em Brasil. Agora, uma discussão em uma universidade em Brasil sobre implementação de teletrabalho. E trabalho híbrido, remoto. 30 ou 40 universidades em Brasil, universidades públicas, implementaram teletrabalho e trabalho híbrido. Eu digo para a área administrativa. E me gostaria muito também de fazer estudo para confirmar. Eu creio que eu vi estudo seu sobre com sua aluna sobre teletrabalho, universidades, organizações públicas, não? Pero que em universidades nós temos, pelas questões de autonomia, de modelo, nós outros temos desafios um pouco diferente. Mas me gostaria muito de ter essa possibilidade de usar o seu estudo, as variáveis, tentar testar para verificar as diferenças e aplicar em universidades. Porque eu creio que é uma tendência a teletrabalho, trabalho remoto, principalmente em casa em Brasil. Nesse caso, em Brasil. Ciertamente, ¿no? Yo estaba aquí reflexionando un poquito. Ciertamente la tendencia al teletrabajo es una tendencia mundial, ¿no? Justo con una ponente, la profesora Tatiana Andreva, en este congreso, ¿no? Conversábamos, ella comentó de que en Irlanda la modalidad más popular es la híbrida. Pocas empresas están totalmente presencial y pocas empresas están totalmente virtual, ¿no? Entonces ahí hay otra, en la modalidad híbrida, hay otros requerimientos, ¿no? de tecnología, procesos, ¿no? Sería interesante investigarlos. Tengo una pregunta más. Hablando del método, ¿no? Usted trabajó con artefactos y la metodología Design Science Research, ¿no? Mi pregunta es, para un alumno o un investigador que quiere entrar a conocer esta metodología, ¿ya? Una persona que recién se inicia en la metodología de Science Research, ¿qué material, ¿no? ¿Qué material o qué pasos usted le sugiere dar a una persona iniciante en este método? Sí, yo creo que en los pasos iniciales especialmente querer ver se quer, nesse caso, especialmente em mestrados, em trabalhos aplicados, o que queres propor, se é um método, modelo para uma organização, seguir um artigo com as fases bem definidas e ser em mente o que queres solucionar para uma organização. Por exemplo, em Peru, você tem um estudante que quer propor um método para a implementação de teletrabalho em uma organização. Então, qual é o problema, como implementar, quais as variáveis, é tentar seguir as fases bem definidas e tentar ver como eu vou validar isso, como eu vou solucionar, propor. O artefato não necessariamente é uma solução para geral, mas é uma solução que atende algumas organizações, tem determinadas características. Não uma solução única, a melhor solução, mas uma solução, por exemplo, o grande objetivo do método não é necessário ter uma base teórica, científica, muito, digamos assim, muito sólida. Você pode propor baseado no seu conhecimento prático, na sua experiência. Então, muitos alunos vêm, querem propor, solucionar algo, mas não
tienes tanto conocimiento o tanta base teórica, entonces el método puede ayudar en ese sentido. Ciertamente, parece ser una metodología que está entre la parte más académica y la parte práctica, ¿no? Es como una metodología que Sí. está ahí al medio. Isaías, si tienes alguna literatura para recomendarle a alguien que quiera iniciar en Design Research, Sim, sim, eu algún tenho. artículo. Eu estou preferir em português ou em inglês? No, puedes comentar la referencia, ¿no? O tal vez compartirla, comentar la referencia. John Evner. Súper interesante. Hefner, entonces, es la persona de este método, ¿no? Design Research Thinking. Design Research, perdón. Essa é uma Genial. boa. Esse é o artigo sobre. Tienes também sobre o modelo. Hola. Creo que la pantalla se congeló. Pero bueno, tenemos dos interesantes referencias, ¿no? La de Hefner y la de Peppers, ¿no? Que son, entiendo que son adecuadas para Sim, introducirse en este método, ¿cierto? sim, Schiller Gregory e Alan Hevener. O artigo é sobre Alan Hevener. Tem sobre o design science, as fases e também sobre o modelo para avaliação de conhecimento, as principais contribuições. Genial. Genial, Isaías. Entonces, bueno, muchas gracias por el tiempo dedicado el día de hoy, ¿no? Gracias por los conocimientos compartidos, seguramente van a ser bastante valiosos para los asistentes, ¿no? Y para mí también, que quiero conocer un poquito más de este método tan interesante. Damos con eso, ¿no? Por cerrada la sesión de hoy. Un fuerte abrazo, Isaías, muchas gracias y espero que nos veamos Muchas pronto. gracias.